Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Hoje, 1º de Reis, capítulo 19. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta e sentou-se debaixo dele, orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor. Tira minha vida, não sou melhor do que meus antepassados. Depois deitou-se debaixo da árvore e dormiu. De repente o anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado e sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou e tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Horebe, o monte de Deus. E ali entrou na caverna e passou a noite. Meus irmãos, nesse contexto aqui, a gente está vendo Acabe. Você está vendo Elias, que Elias aparece aqui profetizando no reinado de Acabe. Acabe é o 11º rei, desde a divisão lá desde a divisão lá daquela briga com Jeroboão e com Roboão. Ficaram duas tribos no reino do sul, que é o reino de Judá e Benjamim, e as outras 10 no reino do norte. E aqui Elias já tinha desafiado os profetas de Jezabel, já tinha matado os profetas de Jezabel, que adoravam os Baalins, adoravam Baal, que era o deus pagão da fertilidade naquela época, né? Interessante a gente observar isso, e interessante observar que isso tudo ocorre por desobediência anterior do povo, quando Deus mandou eliminar todo o povo daquela área lá, da Filistina, né? Que hoje é a Palestina, os filisteus. E eles deixaram a gente lá ainda. E aí deu nisso aqui. Aqui o reino foi dividido e Acabe era pior do que Jeroboão, andou nos maus caminhos, como está escrito. Ele promoveu a idolatria, promoveu a injustiça social, promoveu a prostituição, tudo de ruim que traz a injustiça social e a idolatria. Meus irmãos, embora essa passagem seja muito conhecida, mas eu quero me deter no versículo 7. O anjo do Senhor tocou nele e disse: levante-se e coma, pois sua viagem será muito longa. Então ele levantou, comeu e bebeu. E foi, meus irmãos, viajou 40 dias e 40 noites para chegar ao Horebe. 40 dias e 40 noites é uma expressão emblemática. Moisés passou 40 dias e 40 noites. O povo hebreu saído do Egito levou 40 anos no deserto até chegar a Canaã, terra prometida. Meu irmão, minha irmã, isso faz a gente refletir. Primeira coisa, aqui diz que Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Isso não é, vamos dizer que isso não é covardia. Ter medo é um processo natural do ser humano. E o medo às vezes nos traz prudência. O medo às vezes é dirigido a nós com prudência. Mas em momento nenhum diz que ele ficou aqui deprimido, como muitos falam, pelo menos não nesse versículo, não nesse capítulo aqui. Meu irmão, e a gente chega aqui aos 40 dias e 40 noites. Você vê que Moisés esteve lá com Deus, numa teofania. Lá não foi o anjo, lá foi teofania, presença de Deus. Deus falou com ele, com Moisés, e o sustentou 40 dias e 40 noites lá. Ele ficou lá 40 dias e 40 noites. O sustentou para que ele precisava de comida, se ali o maior alimento estava diante dele, que era o próprio Deus, que é o provedor, e a palavra do Senhor, meu irmão, minha irmã. Aqui ele levou 40 dias e 40 noites até chegar ao Monte Horebe. Por quê? Porque lá tem toda uma história no contexto emblemático, que é o monte de Deus. Está escrito na Bíblia que é o monte de Deus, meu irmão. É o monte de Deus. Então, a gente precisa ver que
Deus está presente conosco o tempo todo. Meu irmão, minha irmã, teve presente no deserto lá o tempo todo. O povo lá teve sede, teve água, teve comida, teve fome, teve maná e teve codornizes. Teve doença, teve aquela praga das cobras lá que picavam. Moisés fez uma serpente de bronze, levantava. Aquele que olhasse para a serpente estaria curado da picada. Então, meus irmãos, Deus é providencial e previdencial. Previdenciário, né? Também. Ele está conosco em toda e qualquer circunstância. E às vezes a gente nem clama a Deus por socorro e Deus nos socorre. Isso é uma questão de justiça e misericórdia, meu irmão, minha irmã. Entendeu? Interessante observar que Elias, ele, como diz aqui, teve medo e fugiu, mas Elias permanece firme. E depois, no capítulo seguinte, meu irmão, minha irmã, no capítulo seguinte, ele encontra Eliseu, filho de Safate, e sai com Eliseu, que começa também a profetizar. Meu irmão, minha irmã, a gente tira isso para a nossa vida o tempo todo. Conosco, seja qualquer embate que você esteja, Deus está conosco. Como diz a música, Deus está conosco até o pescoço. Deus está conosco até o pescoço. Isso é uma questão de fé. E a fé é uma certeza. Não é apenas uma esperança, mas é a certeza da presença, do agir de Deus na nossa vida, a presença de Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo. Que tenham certeza de uma coisa: a Trindade está presente conosco o tempo todo. Como esteve no começo, está conosco agora. Jesus Cristo nos salva e é nosso intercessor junto a Deus. Ele nos outorga a fé, porque a fé não é nossa, né? Jesus é o autor, está escrito lá, e consumador da nossa fé. E nos deixou o Espírito Santo Consolador. O Espírito Santo nos conduz nos caminhos certos. Conduz no caminho certo. E aqui ninguém pode dizer, aqui no versículo 3, que Elias teve medo e fugiu, se isso não foi uma orientação do Espírito Santo de Deus naquele momento ali. Entenderam, meus irmãos? É preciso estar atento a entender e a ouvir o chamado do Espírito Santo, a conhecer de perto essa intimidade. 40 dias, meus irmãos, com Moisés no deserto, 40 dias com Moisés no monte, na presença de Deus. Elias viaja 40 dias e 40 noites até chegar ao Horebe. E a palavra, no versículo seguinte, diz que o Senhor pergunta a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Olha a intimidade, meu irmão. Tudo já foi revelado. Então, cabe a nós agora sentarmos, nos debruçarmos e entendermos, estudarmos. É preciso não ter paixão pela divindade. É preciso conhecer a Bíblia, ler a Bíblia, meu irmão. Está tudo revelado. Deus está conosco, a Trindade está conosco. Isso é o que importa em todas as situações. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós para nos confortar e nos consolar e nos fazer entender a palavra. É preciso nutrir paixão pela divindade. Conheça a Bíblia. Deus nos abençoe.